Olá, bem-vindos ao Ponto e Contraponto, depois dessa parada que nós tivemos com a Estação Pinhão, uma festa importante para Santa Catarina, e nós retornamos hoje tanto aqui no SCC SBT, quanto no nosso portal, o scc10.com.br. Nosso entrevistado de hoje é uma figura pública das mais conhecidas em Santa Catarina, tem uma história de família na política que passa pelos Conder, passa pelos Bornhausen, e tem uma história nova sendo construída na Secretaria de Articulação Internacional e Projetos Estratégicos, o ex-deputado Paulo Bornhausen. Seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite. Obrigado, Roberto. Estou à disposição. Pois bem, recentemente vocês retornaram essa semana, para dizer a verdade, de uma viagem à Ásia, onde foram ao Japão e à China, dois grandes players em termos de mercado internacional, em termos de competitividade e também de história no comércio internacional. O que pode se fazer de resumo do que foi essa viagem do governador Jorginho Mello, que liderou a comitiva à Ásia? Olha, o governador Jorginho Mello, ele tomou essa decisão de nós fazermos as viagens estratégicas para Santa Catarina. Qual é a estratégia das viagens? Os grandes parceiros comerciais. Então, a China, Estados Unidos, Japão, são três grandes parceiros, talvez sejam os maiores parceiros, se incluir a Argentina. Nós temos aí os 4 maiores parceiros de Santa Catarina. Essa visita do governador Jorginho Mello à Ásia, ela foi fundamental. Quem não é visto não é lembrado, né? E quando você vai nos pontos corretos, numa viagem de Estado, você atinge a parte governamental e atinge a parte do setor privado. Então, nós fizemos as duas, né? No Japão, um excelente SCD com o setor privado e muitas empresas governamentais que foram lá, muitas entidades importantes como JICA, JETRO, né? Que foram depois visitadas pelo governador Jorginho Mello e todas com pauta estabelecida, né? Então, empresas japonesas são grandes importadoras, os grupos japoneses, Mitsui, Mitsubishi e outros, são grandes importadores de proteína animal do Brasil, principalmente Santa Catarina e, no caso da carne suína, só de Santa Catarina. Então, eles dependem do abastecimento. Santa Catarina, né, coloca no Japão 50% da sua produção, mais de 50%. Então, nós fomos lá conversar sobre novos negócios, sanidade animal, né, mostrar cada vez mais a importância que o mundo está dando às regiões que cuidam da sanidade animal. Santa Catarina, no Brasil, não tem nenhum estado que tenha melhor sanidade animal. Vai aqui, a Celes foi conosco, da Cidasc, que fez apresentações técnicas, e a oportunidade de crescer. E o que o governador foi fazer lá? O que o governador Jorginho Mello disse? Olha, eu quero garantir a segurança alimentar de vocês. Já está indo bem? Está indo bem, poxa, todo mundo elogiou, mas a gente quer comprar mais, eles disseram. Eles disseram, não tem problema, me ajudem a fazer a infraestrutura. Eu preciso fazer a produção chegar nos meus portos, eu preciso de infraestrutura rodoviária, preciso ferroviária e preciso apoio aos portos também. E aí, a partir daí, se desenvolveram conversas estratégicas, onde o governador está trazendo a Santa Catarina, a partir do mês de julho, várias missões dessas empresas e de governo para visitarem novamente o Estado e olharem as oportunidades de investimento através da Invest Santa Catarina, principalmente nas PPPs, no que diz respeito à Via Mar, a ferrovia de interligação dos portos. Então, essa conversa, ela fluiu muito bem e a gente plantou uma semente muito importante no momento que o Estado toma a decisão, e o governador tomou a decisão de fazer essas obras, tirar do papel aquilo que há muitos anos não se fazia, né? Tentar tirar isso, mas sem parceria internacional não dá. Então, no Japão, além disso, foi se conversar sobre o Vale do Itajaí com a JICA, retomar uma conversa de muitos anos. Uma parceira antiga. Parceiríssima. E a JICA, quando viu que o Banco Mundial, na viagem que tivemos a Washington, confirmou os investimentos na região do Vale do Itajaí para as obras de contenção de cheia, de resiliência climática, a JICA disse, não, eu vou junto de novo. Porque se o Banco Mundial vai colocar recursos, eu também quero colocar e vamos retomar o projeto. Então, a discussão foi excelente sobre esse ponto. A JICA também está reativando aqui o projeto JICA, não só para o Vale do Itajaí, mas outras regiões que também vão entrar nessa próxima discussão. Então, só isso já valeria a viagem ao Japão, né?
Teve o Amore, onde se discutiu a relação dos dois estados, é uma coisa mais afetiva, mas possibilidade de outros negócios, eles têm um bom desenvolvimento na área de aquicultura, e Santa Catarina vai muito bem também. Então, assim, aí podem surgir alguma coisa, mas são 40 anos de relação com a província de Aomori, nós fomos muito bem recebidos lá. Aí depois pulamos para a China, né? E aí quando fomos à China, aí o governador Jorginho Melo sentiu o grande impacto, né, de que realmente a China é hoje o grande parceiro comercial do Brasil, e não só do Brasil, como de Santa Catarina. E as oportunidades que se tem na China, elas são muito maiores daquilo que a gente possa imaginar. Então, seja nos contatos com empresas chinesas, governamentais ou mistas, ou o próprio governo, se abre um leque aí muito maior, né? Levamos o material, o governador exigiu que o material fosse em mandarim, acertou, né? Porque ao chegarmos lá, eles ficavam impressionados com a nossa apresentação. Santa Catarina... Não é uma coisa corriqueira? Não é uma coisa corriqueira, outros estados não apresentam. E nós tivemos duas visitas no setor de investimentos muito forte. Um deles foi a CRRC, que é uma empresa de ônibus elétricos, vagões, trem-bala, é uma empresa importantíssima, estatal. E depois a CCCCC, onde nós, sempre acompanhado pelo pessoal dos portos, né, Itapoá e Navegantes, que nos acompanharam, mais a Federação do Comércio, mais o setor da carne, foi fantástico, porque eles enxergaram as oportunidades de Santa Catarina e todos marcaram a vinda aqui para entender os projetos e passar a deglutir esses projetos e ver como é que essas parcerias podem ser feitas. E, a partir daí, fomos ao governo. Quando chegamos no governo, fomos em 2 pontos fundamentais. O Ministério de Comércio chinês, que é uma potência. É uma potência, né? Fomos recebidos pelo vice-ministro, que ficou impressionadíssimo com a questão de Santa Catarina e disse: governador, daqui a um ano o senhor volta aqui, que nós queremos saber como foi o desenvolvimento disso que o senhor está nos trazendo. Então, já sinalizou em chinês, né? No estilo chinês, de que o interesse da China em aplicar recursos e fazer parcerias em Santa Catarina é grande. Da mesma forma, nós fomos às empresas privadas ou públicas lá, né? Mas que a maior construtora do mundo, a maior construtora do mundo, é a maior fabricante de vagões do mundo, é a maior fabricante de data centers do mundo, e lá foram levados os projetos específicos. E a determinação foi essa: vamos lá. Quando chegamos no Ministério, no GAC, que é o Ministério de Fronteiras, é lá onde a sanidade animal é testada, é lá onde o comércio internacional e nacional são feitos. E lá o governador recebeu uma notícia. Foi o primeiro governo subnacional recebido pelo Ministério. Nenhum outro estado do Brasil foi recebido pelo Ministério, e o vice-ministro foi muito claro em dizer que havia recebido uma recomendação muito forte do embaixador da China em Brasília, que tem muita influência em Pequim. E ele disse: olha, receba o governador de Santa Catarina, receba Santa Catarina, que é o nosso grande parceiro em sanidade animal e em fornecimento de carnes. Então, a partir daí se estabeleceu, o governador fez o pedido para tirar o embargo. Ele disse que Brasília ainda não havia comunicado, mas assim que comunicasse eles tirariam, mas que eles já fizeram uma ponta com a SIDASC para discutir o caso de Santa Catarina, como o Japão fez e separou do Brasil. Sim, aquele modelo japonês que ele só regional. Deixa de comprar então, onde assim, há o foco. Nós fomos direto ao assunto. O governador, ele foi ao ponto, o governador Jorginho foi ao ponto, do seu jeito, com humor, né, mas com muita objetividade, ele conseguiu deixar essa marca. E é aquilo que nós conversamos antes aqui de começar a nossa entrevista: Santa Catarina precisa ter uma agenda permanente, que transpasse governos, sabendo aonde estão os nossos interesses. Precisamos ter representantes com o setor privado colocado nos principais pontos, como Pequim, Nova York, e talvez outros pontos que possam se abrir, mas os principais pontos para o comércio catarinense precisam estar abertos. E essa relação também cultural, econômica, né, de confiança, ela precisa ser tocada. E o governador do estado é quem toca isso. E o governador Jorginho tocou muito bem na viagem. Bom, a gente continua a conversa com o secretário logo depois do intervalo, e eu quero perguntar por essa política permanente de presença fora do Brasil, prospectando negócio, mas também trazendo investimentos para o estado. E depois, como é que fica a questão dos projetos estratégicos, outra atribuição da pasta dele? A gente já volta logo depois do comercial. Até já.
Estamos de volta com o Ponto e Contraponto, hoje recebendo o secretário de Articulação Internacional e Projetos Estratégicos do governo de Santa Catarina, Paulo Bornhaus. Bom, o senhor colocou com propriedade tudo o que se fez nos primeiros passos destas grandes viagens que foram aos Estados Unidos, depois à Ásia, Japão e China. Mas é um trabalho, como o senhor pontuou, permanente. Qual será a estratégia para manter este contato permanente com os países, os grandes players no mercado internacional, ou até mesmo esses 4 grandes parceiros de Santa Catarina, Estados Unidos, Argentina, Japão e China? E Europa. Europa, nós iniciamos, União Europeia, né? A minha primeira viagem com o governador Jorginho Melo foi a Portugal, e foi estratégica, porque Portugal é a porta de entrada para a União Europeia. E para nós mais ainda. Isso, nós estamos na beira de um acordo entre a União Europeia e Estados Unidos que muda muito. Aliás, União Europeia e Mercosul, Mercosul, desculpe, que muda tudo, muda muito. E vai mudar muito para a gente aqui. Vai mudar no vinho. As pessoas dizem assim, mas o vinho europeu vai entrar em Santa Catarina. Não. Ele vai se associar com o nosso aqui, como aconteceu no Chile, e vai produzir vinhos junto com as grandes casas europeias. Então, assim, tem muita coisa para ser feita. Então, esse momento da Europa vai ser fundamental, que ela sai do isolamento, ela sai debaixo da sombra dos Estados Unidos e passa a ser de novo aquela Europa que nós conhecemos, aquela que veio para cá, que nos trouxe essa mão de obra maravilhosa, essas famílias que vieram. Então, assim, nós estamos num momento mágico para o Brasil e essa política internacional precisa ser consolidada em 2 pontos. Santa Catarina precisa ter uma agenda ordinária que transpassa governo. Então, assim, nós precisamos que todos os governadores que entrem no governo tenham uma agenda a ser cumprida ao longo dos seus 4 anos de governo, que seja o interesse do Estado junto com a iniciativa privada, tanto na atração de investimento como vender e comprar, né? Nós somos um Estado comerciante, nós somos um Estado de logística, de portos, então nós temos que comprar e vender. Seria um modelo mais elaborado dos consulados, né? Somos uma Singapura, uma mistura, partindo já para uma era pós-industrial, para Deep Tech, através da tecnologia, da biotecnologia. Aliás, tivemos uma notícia essa semana fantástica, o primeiro investimento internacional da Corteva, que é uma das maiores empresas do mundo, da área de milho, foi feito numa empresa de biotecnologia de Florianópolis. A primeira das Américas, né? Então, assim, incrível isso. Santa Catarina será, nós vamos falar sobre projetos estratégicos, Santa Catarina será, e Florianópolis será o centro do agronegócio no mundo. Depois nós vamos falar sobre isso. Agora, voltando aqui, então, o ordinário, que nós vamos viajar, e o extraordinário, na visão do ordinário, é você ter pontos de focais lá fora. Então, o governador Jorginho Melo, ele já olhou com atenção Nova York e olhou com atenção Pequim. Esse é o primeiro estágio que a Invest Santa Catarina e a SAI vão trabalhar com o setor privado, para que não tenha ônus para o Estado, mas nós precisamos ter uma representação 24 horas por dia, permanente nesses locais, né, para poder participar dos eventos. Por exemplo, no Ministério do Comércio, o ministro do Comércio virou para o governador e disse o seguinte: vocês têm que estar aqui em novembro na feira de importação da China, porque todos do mundo vêm para vender para nós. E o presidente Xi Jinping vai à abertura dessa feira pela importância que ela tem para a China, e Santa Catarina deveria estar com seus portos, suas empresas, todas aqui, para mostrar isso que vocês estão nos mostrando, de novo, para todos os cantões, né, para todos os estados chineses, as províncias. Então, assim, para isso, além do programa de embaixadores honorários que nós temos, e aí o Bruno Maria, o nosso embaixador da China, nos acompanhou e foi excelente. Nós temos esse programa já com quase 30 nomes escolhidos para vários países, regiões, cidades. Estratégicos que possam... Mas é pouco. E nesses principais lugares precisa ter uma estrutura um pouco mais forte do que apenas a voluntária. Esses programas de embaixadores são voluntários, mas são pessoas interessadas que nos ajudam. Então, assim, estamos estruturando, a pedido do governador Jorginho Melo, essa secretaria para que ela fique uma secretaria de conexão, de ligações na parte internacional. Pois aí nós entramos nos projetos estratégicos. Não basta ter só
esta visão internacional, mas também uma visão de Estado sobre como as coisas devem acontecer nesta área, principalmente porque hoje nós temos um mundo, em determinados momentos, em convulsão, não só geopolítica, mas também econômico-financeira, e precisamos destas oportunidades que estão sendo abertas, né, secretário? O mundo está em erupção. Não é convulsão, é erupção. Já mudou. Só que crise é oportunidade. Né? Tem os que choram e os que vendem lenço. Sim. Então, assim, a gente tem que vender o lenço. Por quê? Porque nós estamos, não por muitos méritos, não, Brasil. Não é porque nós somos o mais bonito, o mais cheiroso, não. É porque nós estamos fora disso. Sim. Então, aproveitar essa capacidade de estar com a China, com a América, com a Europa, sem entrar nos conflitos, sem precisar se envolver, sem criar conflitos, traz para a gente uma potência comercial muito grande. E no Brasil tem 2 estados que se destacam, São Paulo e Santa Catarina. São Paulo é o mundo e Santa Catarina, dos outros estados, né, que não são São Paulo, é o mais, eu diria que é o coelho, não é o elefante. É o mais rápido, é o que pode chegar mais rápido nesse mercado, se desenvolver, é o que tem 40 anos de projeção pelo IBGE de crescimento populacional, vai passar o Paraná, o Rio Grande do Sul, mas em 40 anos vamos ser uma economia maior do que esses 2 estados, com população maior. Essa é a projeção do último IBGE, do último censo, pela migração, por quê? Pela qualidade de vida e pela condição de ter governos que cumprem a sua parte. Né? Então, o governador Jorginho Mello, ele se atentou muito bem por isso e disse, agora vamos estrategicamente mexer. Nós temos um grande desafio que é a reforma tributária. A reforma tributária, ela vai mexer daqui a 7 anos numa coisa que é o equilíbrio fiscal de Santa Catarina. Né? Ela troca, hoje nós cobramos imposto por ICMS na produção, agora ela vai passar só pelo consumo. Quando sai da produção para o consumo, a gente tem uma queda. Por quê? Porque a gente produz mais do que consome. Exato. Nós somos um estado produtor, né? Provavelmente a gente produz para mais de 20 milhões de pessoas e a gente tem 8 milhões de habitantes. Então vem um choque aí. O que a gente tem que fazer? Subir renda. Nós precisamos fazer, além de qualificar a migração que vai vir para cá, e já está prevista, nós temos que dar um jeito de fazer isso de forma bacana, trazer capital intelectual, novos tipos de negócio. Nós precisamos crescer a renda do catarinense rapidamente para que o Estado continue equilibrado e, lógico, que com isso vamos dobrar a renda do catarinense, vamos fazer aqui a vida ficar melhor para quem vive aqui. Para isso, algumas ações precisam acontecer. Então, a estratégica trabalha com isso, com o passado, coisas que ainda não foram resolvidas, nós temos questões de infraestrutura, educação, então a gente dá o apoio às secretarias com visão que a gente aporta, já vindo do exterior, coisas que aconteceram, para a gente não perder tempo com coisas que já foram resolvidas em outros lugares. Então, a Secretaria trabalha muito trazendo isso e conversando com os secretários das pastas afins. Tem um momento da atração de renda, que nós temos que fazer agora, que vem um programa de micro e pequena empresa, que o governador acabou de assinar com o SEBRAE, um programa de 40 milhões de reais de contrapartida, onde o Estado vai dobrar o número de pequenas empresas que vão ser atendidas e prefeituras para melhorar a renda na pequena empresa e nas áreas que tem o IDH mais baixo, para que a gente possa subir a renda média mais rapidamente. Vai ser fantástico. O governador Jorginho Mello acertou na mosca a fazer essa parceria com o SEBRAE. Essa é uma. Na parte de cima, o governador autorizou o início, existe o Inova Anfre e o Promobis, que é um projeto de mobilidade local da região de Itajaí, que agora no segundo semestre assina e dá a ordem de serviço, começa a funcionar com túnel, e aí começam as obras. O governador já autorizou Florianópolis, lá no Banco Mundial, então nós estamos reiniciando o PAMUS, só que não é mais esse, é um novo projeto e está funcionando, já está no início da tração, a Estrada Boa já vai dar os primeiros recursos para esse projeto novamente, e Joinville e Blumenau, que agora na viagem com os 2 prefeitos, ele autorizou que as associações de prefeitos vão receber recursos, como recebeu a Anfre lá atrás, para iniciarem os projetos, porque ele já foi ao Banco Mundial e já pediu ao Banco Mundial para incluir a região de Joinville e a região de Blumenau na mobilidade 100% elétrica. Então, nós vamos ter no futuro Joinville, Blumenau, Itajaí e Florianópolis, o triângulo da prosperidade, com interligação
provavelmente com BRT elétrico, com capacidade de movimentação independente da 101. Né? Então, nós vamos criar um novo modelo de uma região que hoje tem 4,5 milhões de habitantes, que vai a 10 milhões daqui a 15 anos, 20 anos, e, portanto, será uma grande metrópole. Santa Catarina terá uma grande metrópole nesse triângulo. Secretário, vamos falar um pouquinho de política, temos aí só menos de 30 segundos. Olá. E aí, como é que fica essa questão PSD ter um pré-candidato, João Rodrigues, e o senhor apoiar Jorginho Mello? Até onde vai essa questão? Eu não vou falar nada. Vamos nos remeter à época do Luiz Henrique, quando o PFL fazia oposição e depois esteve junto. A maior aliança que já se fez na história de Santa Catarina. Eu acredito que a centro-direita em Santa Catarina estará unida na eleição e todos nós comemoraremos uma grande vitória comandada pelo governador Jorginho Mello. Teve até gente que levantou que o senhor estava em atrito com o seu pai por ele defender outra posição. Nós somos de gerações diferentes, ele é meu pai, pensamos política, às vezes estamos juntos, às vezes não concordamos, mas somos pai e filho. Mas, assim, eu te diria que nós vamos estar juntos por força do cenário nacional que vai se juntar, na minha opinião. Essa é a minha visão. Então, todos estarão juntos, a centro-direita de Santa Catarina, numa grande eleição, a esquerda de um lado e nós do outro, comandadas e lideradas pelo governador Jorginho Mello. Secretário, muito obrigado pela sua participação, pela sua presença, sempre elucidativa e muito clara nas posições que levanta, e sucesso nas suas atribuições do governo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade. E nós retornamos na próxima semana com outro Ponto e Contraponto. Um grande abraço e até lá. Bom fim de semana.